do Senhor, igreja. Amém. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, falou. Oh, aleluia. Meu Deus, esse louvor aí da auxiliar deixou eu até sem palavras. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu escrevi até um esboço aqui, mas eu estava ali, eu estava montando tudo, mas eu vou deixar aqui só de... Linda de Jesus. Glória a Deus. Você pode se pôr de pé comigo? Lucas 15, versículo 31. Lucas 15, versículo 31. Louvado seja o nome de Jesus. Lucas 15, versículo 31. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Verso 31 diz assim: Então lhe arrazoou o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que possuo é igualmente teu. Porém, nós temos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Então, somente eu te peço, abre os nossos ouvidos nesta noite, para que a gente entenda a mensagem que o Senhor reservou para cada um de nós, para a glória do teu santo nome. Amém. Você pode sentar. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Os milhares para mim. Amém. Se declara para ele. Dos quais caiu a excelente mediador. Ele que purifica e guarda para si. Consolador amado.
você se perguntou o que foi que o Senhor viu em mim? Sabe o que Ele viu em você? Ele viu a necessidade. Ele não te escolheu porque Ele precisa de você, mas Ele te escolheu porque você precisa dele. E quando Ele vê alguém que necessita dele, Ele não abandona. Lucas 15 vai falar disso. Desde o primeiro versículo até o último versículo, Jesus está contando 3 parábolas. Na primeira parábola, é necessário primeiramente a gente entender para quem que Ele está falando. Ele está falando para pessoas de má fama e publicanos que também eram de má fama. E nisso havia uma murmuração entre os fariseus dizendo assim: olha, ele se senta e come com pessoas de má fama. E o ato de se sentar para comer demonstra aceitação. Então, quando os fariseus veem isso, eles se perguntam como um homem que prega uma mensagem, diz que é o Filho de Deus e se senta com pessoas de má fama. Mas o principal ponto é, eles não entenderam a mensagem. E quando eu às vezes me pergunto o que foi que Jesus viu em mim, eu não entendi a mensagem. Quando eu algumas vezes digo assim, não vou conseguir, eu ainda não entendi a mensagem, porque Jesus nunca disse que eu era capaz. Ele disse que me tornaria capaz. Ele disse que eu seria capaz nele. Ele nunca disse que eu iria conseguir. Não, ele nunca disse que eu era forte em mim. Ele disse que eu era forte nele, que se eu sair dele eu não consigo. Quando a gente vai ver essas parábolas, a primeira parábola vai falar de uma ovelha perdida. E nisso ele fala uma coisa muito, até mesmo confusa. Quando ele diz que o pastor vai deixar 99 ovelhas e vai em busca de uma ovelha. E a gente se pega a pensar, como pode, é melhor ter 99 do que ir embora por uma só. Mas Jesus aqui não está falando de abandono, Ele está falando de acolhimento. E nós, como somos ainda com a mente humana, nós olhamos para a parte de que Ele vai deixar 99, Ele vai perder. Mas Ele vai em busca de uma só, que se perdeu. No último versículo dessa parábola, Ele vai dizer que quando Ele encontra, Ele chama os amigos e faz uma festa. E Ele diz, do mesmo modo, há uma alegria no céu quando um pecador se arrepende. E eu não estou falando de números, porque Ele não se importa se tem 100 ou se tem 1. Ele se importa com um arrependimento. Quer saber onde Jesus está? Onde há uma necessidade. Onde existem lugares que pessoas se reúnem para falar da sua própria santidade, para falar da sua própria capacidade, porque muitas vezes a gente tem se reunido num culto para a gente se achar como se fosse uma elite. Nesse tipo de culto Jesus não está. Ele está em cultos que tem pessoas que estão aqui dizendo que não merecem, que nem a presença que sentem aí merecem, dizendo até que está com vontade de desistir, olha para os seus pecados e dizem, não vou conseguir. Nesse culto Ele está, por quê? Porque há uma necessidade. Aleluia. Deixa eu voltar aqui para baixo. Há uma necessidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a sua necessidade? Foi por causa dela que Jesus veio hoje falar com você. Foi por causa da sua necessidade. Não é o que você quer, é o que você necessita. Segunda parábola, uma dracma perdida. A Bíblia conta que essa mulher vai procurar diligentemente, vai varrer sua casa para encontrar. E do mesmo modo como fez o pastor, ela vai convidar pessoas para comemorarem. E do mesmo modo Jesus vai dizer, semelhantemente a alegria diante dos anjos. Diante dos anjos, na frente dos anjos. No primeiro versículo diz que há uma alegria no céu. E agora o versículo está dizendo que é uma alegria diante dos anjos. Aí eu te pergunto, quem foi que se alegrou? Foi o próprio Deus.
quando ele contemplou um pecador se arrependendo, se encontrando, ele se alegrou. E existe um espírito que tem faltado no meio de nós, a alegria pelo arrependimento. Às vezes nós temos alegria por muita coisa, mas nós não nos importamos com a alma perdida, com alguém. Deixa eu dizer uma coisa. Ontem, eu e meu esposo, de ontem para hoje, foi ontem para hoje, a gente passou a madrugada falando da palavra de Deus. A gente não costuma fazer isso, mas a gente começou a falar. E a gente estava conversando sobre João 15. E quando eu estava lembrando da história do filho pródigo, eu assemelhei com João 15. Porque no versículo 31 que a gente leu, a gente vai ver o pai dizendo para o filho: tu sempre estás comigo, tudo que eu tenho é teu. O filho mais velho estava com um sentimento semelhante ao filho mais novo no começo da história. E eu te faço uma pergunta: como você se sente hoje? Quem você tem se sentido em Deus? Porque o sentimento que tira o filho da presença do pai foi um sentimento, primeiro, de ingratidão, e segundo, um sentimento de impotência. Eu poderia estar vivendo mais do que eu estou vivendo hoje. E o filho mais velho sente um sentimento: eu estou na casa, mas nunca recebi aquilo que meu irmão recebeu. Mesmo não cometendo os erros que ele cometeu, eu não recebo o que ele recebeu. Sentimentos semelhantes de alguém que tem uma curiosidade mundana e diz assim: quem sabe se eu der uma voltinha para me descobrir? E por outro lado, tem outro grupo de pessoas que estão na presença de Deus se sentindo injustiçadas. Talvez um sentimento semelhante ao de Asaf no Salmo 73, porque que os ímpios prosperam e os justos sofrem. E ele pensando: por que que meu irmão recebe carinho, recebe festa e eu não recebo nada? Um sentimento de injustiça no coração dos dois irmãos. E a parábola que Jesus conta, as anteriores, fala de uma ovelha que se perdeu fora. E depois ele fala de uma moeda que se perdeu dentro de casa. E agora ele fala de duas pessoas, porque a história não é sobre um filho, é sobre dois filhos. Um que se perde do lado de fora e o outro que se perde do lado de dentro. E a mensagem para esses dois grupos de pessoas nessa noite: o primeiro sentimento é de que meu pai tem posses e ele pode bancar a minha vida lá fora. Pai, me dê a parte que me pertence. E que parte era essa? Por ele ser um filho mais novo, ele só tinha direito a 1/3 da herança. Quem tinha direito à maior parte era o filho mais velho. Só que ele não tinha direito de pedir a herança com o pai vivo. Ele não tinha direito à herança de alguém que já ainda está vivo. Aí aqui entra a primeira parte que eu vou aplicar para a nossa vida. É que muitas vezes nós nos sentimos no direito de pedir algo a Deus. Ele não tinha direito. Ele só teria direito mediante a morte do pai. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Se você está dentro da casa do pai, se você está servindo ao pai, você não tem direito. Você não tem livre arbítrio mais. Quer ter livre arbítrio? Não esteja na presença de Deus. Ah, mas aí você está contrariando tudo. Eu tenho liberdade. Eu tenho liberdade para fazer a vontade de Deus. Aleluia! Oh, glória! Porque muitas vezes quando nós estamos servindo a Deus, eu tenho liberdade em tudo, mas você não tem liberdade para pecar. Porque aí vira libertinagem, não tem nada a ver com liberdade. Você é liberto em Cristo, e Ele te libertou de todos os males, de todos os pecados, de todas as imundícias que nos cobriam. E não tem pessoas que entendem a graça de Deus de uma forma contrária, de uma forma distorcida. A hipergraça é aquela que te aceita de todas as formas. Ele te aceitou, é verdade, mas Ele te aceitou mediante o seu arrependimento. Aleluia! Aleluia! Porque Ele sabia que sem Ele você não ia conseguir largar. Então a graça não veio para aceitar o seu pecado. A graça veio para libertar você do seu pecado. A diferença da lei para a graça: a
nosso velho homem. Glória a Deus. Aleluia. Tu és lindo, Jesus. Talvez você se espante no que eu vou dizer. Ele te recebe do jeito que você está. Mas você não vai ser aceito do jeito que você é. Você, homem, mulher. Eu não posso chegar na presença do Pai e permanecer a mesma pessoa. Porque eu estou limitando o poder da cruz. A cruz, o sangue que foi vertido por mim e pela sua vida também. Mas se ele não me aceita do jeito que eu sou, então o que é que eu posso fazer? Eu posso aceitar que ele possa me transformar. Porque o primeiro indício de arrependimento é quando a gente começa a enxergar os nossos próprios defeitos. Jesus falou: eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores, ao arrependimento. Eu não vim para os santos, eu vim para os doentes. Aí eu me pergunto: e quem é esse justo que ele está falando, que eu não conheço nenhum? Quem é esse justo que ele não vai para ele? Ele está falando de pessoas que se auto-acham justas. Não vê defeito, acha que tudo está bom e até acha que merece alguma coisa, merece a graça de Deus. Vamos começar entendendo que eu não mereço nem estar pregando aqui. Vamos começar entendendo que você não merecia nem estar sentado onde você está. Mas aí é que se revela o amor dele, quando ele morre por mim e por você, antes mesmo de eu me arrepender, antes mesmo de eu me ajoelhar perante a sua presença e dizer que quero mudança, antes mesmo de eu ser boa, ele já me amou. Aí é que se revela o amor. Porque é muito fácil demonstrar amor para quem nos devolve. Mas quando alguém chega para demonstrar o amor para alguém que não quer receber, que não merece, aí ele perguntou: que diferença tem você fazer bem só a quem te faz bem? Os maus também são assim. E chamou você para causar uma grande revolução. Quem anda na contramão do mundo é você. Aleluia. Quem vai estar em minoria muitas vezes é você. Mas eu entendo que eu não estou sozinho, porque o Espírito de Deus que está lá no céu está operando na minha vida. Então eu não preciso ver no seu rosto alguma reciprocidade à mensagem que eu estou pregando. Eu só preciso entender que foi o Espírito Santo que me ordenou a pregar. Quando a gente entende que fazer a vontade de Deus muitas vezes contraria a minha vontade, a minha expectativa, a aparência humana, e muitas vezes não tem o resultado que eu esperei. Mas quando eu entendo que fazer a vontade de Deus, aleluia, muitas vezes tem que contrariar a nossa carne, aí eu não espero o resultado. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando a palavra dele é lançada, ela não volta sem que produza o resultado que apraia a mim, a ele. Eu prego a mensagem, mas o resultado quem vai produzir é ele. Então eu não tenho que me preocupar com resultados. Tem muitas pessoas que se perguntam: o que é que eu tenho que fazer para Deus? E muitas vezes elas fazem para Deus o que elas querem fazer, mas está errado. Você já se perguntou o que é que Deus quer que você faça? Você já se perguntou? Nem sempre que a gente está ocupado, nós estamos sendo produtivos. Quer uma prova? Jesus estava dentro da casa de Marta. E Marta pensou assim: eu acho que eu devo servir a Jesus dessa maneira. Vou arrumar minha casa, vou fazer o almoço, a janta, seja lá o que for. Ela está preocupada no trabalho. Ela está preocupada com o que ela deve fazer para Deus. Mas ela não se preocupou com o que é que Jesus quer que ela faça. Ah, mas eu quero mostrar serviço, eu quero trabalhar, eu quero fazer. Aí ela olha para a irmã que não está fazendo nada. Aparentemente, Jesus, ela tem
Se você entender essa mensagem, você vai começar a agir diferente. Glória a Deus. Muitas vezes, eu vejo alguém cantar, você vê alguém pregar e você quer fazer isso aí. Por causa dos resultados que produziu aquilo. Quem é que admira um cantor que vai cantar, desafinou, a igreja nem abriu a boca para dar glória, o pregador gaguejou, errou, você não vai admirar, não vai querer o ministério de pregação, porque o resultado aparentemente não foi bom, ninguém quer. Mas quando eu vejo um pregador que movimenta toda a igreja, eu vejo um cantor que tem uma voz maravilhosa, eu quero isso para mim. A visão errada do reino. Porque às vezes o pregador que estava gaguejando estava falando pelo Espírito. E o pregador da eloquência, do estudo, estava falando do seu próprio coração. Eu não estou dizendo que quem prega bem não é de Deus. Eu estou criando uma história para você entender. Não são os resultados que eu quero. São os resultados que Ele quer. Porque se fosse o resultado que eu quero, que os discípulos queriam, Jesus nunca teria sido humilhado e morto. Isso não é bom para a imagem de um rei, um libertador. O Senhor tinha que fazer igual Moisés. Deus lançou uma praga para libertar o povo. E agora, o Senhor aniquila todo mundo que não te aceita. Tem que ser assim, um rei tem que ser assim. É vergonhoso para um rei ser cuspido, ser esbofeteado, ser humilhado. Isso é vergonhoso. Não é para ser assim. Um rei não pode ser assim. É ele que vai libertar. Eles estavam esperando alguém com força militar, com a força humana. Mas ele disse: eu não vim libertar vocês da opressão de Roma. Eu vim libertar vocês do pecado de vocês. Eu vim fazer uma coisa que ninguém mais pode fazer. Moisés, Moisés, não pode fazer por vocês. Ele pregou, ele ensinou, e olha onde estavam vocês, morrendo no deserto. Profetas, Elias desceu um pouco do céu e depois se encavernou com medo. Eu vim fazer por vocês aquilo que vocês não conseguiriam fazer. E nem se eu pegasse vocês para colocar na cruz, vocês não davam conta, porque o sangue derramado em vocês não vale coisa nenhuma. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes eu preguei dizendo assim, que Jesus orava para dar um exemplo. Mas é errado. Jesus não orava para dar exemplo. Porque senão ele não era homem não, porque ele foi 100% homem, ele foi carne. Então, se ele orava é porque ele necessitava orar. E mais do que necessitar orar, ele entendia que tinha essa necessidade. Mas é claro que a vida de Jesus foi um exemplo para mim e para você. Mas ele orava porque havia uma necessidade. Aleluia. Como é que um Deus precisa que o Espírito Santo desça sobre ele em forma corpórea para que eles realizassem os sinais? Isso significa que ele se despiu de todo o poder que ele tinha. E agora tudo que ele vai operar é através do Espírito de Deus. O mesmo Espírito que foi dado a mim e a você. Aí está a prova de que Jesus não é diferente de mim e de você. Ele foi um homem usado pelo Espírito Santo de Deus. E nesse momento ele diz para você: o Espírito dele, o mesmo Espírito está sobre vós. Mas se o próprio Jesus sofreu para cumprir a vontade de Deus, quem sou eu para querer cumprir a vontade de Deus sorrindo? A vontade de Deus tem que me agradar, não. Tem que ser agradável a Ele. Aleluia. Olha a prova da humanidade de Jesus. Passa de mim esse cálice. Como Deus, Ele nunca diria isso. Mas como um ser humano, Ele diria: é pesado demais para me aguentar. Mas como um servo obediente, Ele volta a segunda vez e diz assim: e seja feita a tua vontade.
Glória a Deus. E nesse momento, Jesus está sofrendo e o pai dele também está sofrendo. Por causa de quem? Por causa de mim e por causa de você. A única coisa que segurou Jesus na cruz foi você, foi eu. Ele não desistiu por amor a mim, por amor a você. Se ele, aleluia, ele podia descer da cruz no momento que ele quisesse, mas ele decidiu consumar por amor a mim e a você. Mas eu me sinto injustiçado. Eu poderia estar vivendo melhores resultados, será? Ele pega o dinheiro, a herança, e vai embora. Ele desperdiça tudo. E agora ele quer vir de volta. Só que agora, mais uma vez, ele não conhece o pai dele. Ele pensou, se ele receber-me como um empregado, se ele conhecesse o amor do pai, ele saberia que mesmo todo errado, o pai o receberia. Aí está o principal ponto de pessoas não servirem a Jesus e não aceitarem a Jesus. Elas dizem assim: eu não aceito porque eu não estou preparado. Você nunca vai estar preparado. Como você vai conseguir fazer essa façanha? Se preparar para Jesus. Isso aí é muito interessante. Eu nunca consegui fazer isso. Porque todas as vezes que eu vou orar, eu peço perdão pelos meus pecados e eu me sinto imerecedora. Glória a Deus. Aleluia. Todas as vezes que eu me ajoelho para orar, eu me sinto, Deus, eu não te mereço, mas eu te agradeço pelo teu amor. Você nunca vai estar preparado para Ele. Quem te prepara é Ele mesmo. Ele está dizendo para você, até quando você vai ficar aí dentro da sua mente? Pensando mil e uma coisas. Mas eu não dou certo não para ser crente. Ninguém dá certo aqui. Ninguém dá. Quem fez dar certo foi Jesus. Aleluia. E quem está fazendo dar certo foi Jesus. Aleluia. Mas o que tem a ver aquilo que você falou em João 15? Estou encerrando. A gente vai ver alguém que se perdeu dentro e que se perdeu fora de casa. Quando ele retorna, ele se maravilha com o amor, ele ainda não conhecia Deus. E é aí que está a história. Muitas vezes, olha que Deus lindo, ele consegue se revelar a nós em momentos muito delicados. Assim como ele se revelou a Jó no seu pior momento. E Jó disse assim: que maravilha, dizendo com as minhas palavras, eu prefiro isso aqui do que eu vivi. Porque eu tinha e não conhecia, e agora eu não tenho e conheço. Aleluia. Então não é sobre o que eu estou vivendo, não é sobre o que eu tenho nas minhas mãos, mas é sobre o quanto eu conheço meu Deus. Porque quem conhece a Deus não depende de circunstâncias. Aleluia. Mas eu não tenho, agora eu tenho. A vida é perecível, tudo vai se perder. Mas quem conhece ao Pai, ele não se preocupa com as mudanças, as variações da vida, porque ele sabe que o Deus dele é imutável. Aleluia. O amor de Deus é imutável, incondicional. E muitas vezes eu não vou compreender o amor de Deus, porque só se compreende o amor de Deus na prática, não na teoria. Quando ele pede a você que você ame o seu irmão, não é como eu que te peço um negócio. Ele primeiro te amou e te mostrou como você deve amar. Aí eu te pergunto, você acha que você merece a graça de Deus? Aí eu te digo assim: perdoe seu irmão na mesma medida que você necessita ser perdoado por Deus. Se você acha que não tem nada para perdoar, então você não precisa perdoar ninguém. Mas se você acha que tem um currículo grande que Deus precisa de perdoar, aí você tem que perdoar muito alguém. Porque você só vai entender o amor de Deus quando você praticá-lo na sua vida. Oh, glória. Lá em João 15 vai falar da videira. Vou encerrar agora.
E uma coisa que eu me abismei, eu fiquei assim, quando a Bíblia fala que o ramo que está na videira, que não der fruto, vai ser cortado. Jesus fala: aquele que está em mim não der fruto, vai ser descartado. Aí eu pergunto: como assim? Eu estou em Cristo, mas não estou em Cristo? Eu fiquei com essa dúvida na minha mente. O ramo está na árvore, na mesma árvore, tem um bocado de ramo frutificando, mas ele está ali parado, atrasado. Aí eu fico: como é que pode? O que foi que aconteceu? Será que tem como eu estar em Cristo, frutificar e de repente eu parar? Tem como. Apenas pare de se alimentar dele. Apenas pare de fazer a sua vontade. Apenas pare de ler a Bíblia. Apenas pare de orar. Apenas pare de praticar. Aí você que um dia deu muitos frutos, você começa a secar. Mas tem uma reversão nesta noite. Se você é alguém que deu frutos e agora parou, eu te faço um convite. Você pode ficar de pé? Eu te faço um convite nessa hora. Tome a sua decisão. Eu não sei o que é que você tem feito da sua vida, mas existe uma decisão para você tomar nessa noite. É tempo de você retornar. Eu não estou falando só de quem não está sendo crente, sendo evangélico. Estou falando para todos nós. É tempo de retornar. É tempo de retornar. Não é sobre quando eu cheguei. A pergunta é: eu permaneci, eu permaneci, eu permaneci. Faz tantos anos que eu cheguei. Faz tantos anos que ele foi apresentado a mim. Faz tantos anos que eu tive um encontro com ele. Faz tanto tempo que eu nem me lembro da sensação. Mas você não é guiado pelos seus sentimentos. Enganoso é o coração do homem. Você é guiado pelo que você sabe e o que a palavra fala sobre você. Você se lembra? Você se recorda? Talvez você não sinta mais o arrepio de antes, o amor de antes, a paciência de antes, o domínio próprio de antes. Mas Jesus está fazendo um convite nessa hora: retorne, retorne a mim, retorne a mim, retorne a mim. Permaneça a minha presença, permaneça na minha presença. Ele está te convidando para que você retorne. E se você quer retornar, ore comigo, mas não fala para mim, fala para ele. Seja sincero para ele. O princípio da oração é a sinceridade. Não adianta orar mentindo. Ele conhece você. Mas se você quer retornar, retornar a ele, retornar à árvore, retornar a ser alimentado pela árvore, sentir novamente aquilo que ele quer que você sinta, ter amor novamente. Senhor, que retorne aos nossos corações o teu amor. Que retorne aos nossos corações aquela fé que se perdeu no meio do caminho. Que retorne ao nosso coração tudo que foi se acabando, porque nós não estávamos mais alimentados pela tua palavra. Mas nós nos colocamos perante ti e te pedimos: nos dá força, Pai, para decidirmos te servir de verdade, não te servir de aparência. Eu não quero passar 10 anos na tua presença e ainda assim não herdar a tua glória. Eu quero, Pai, eu quero estar na tua glória, aquela que o Senhor nos prometeu. Mas eu te peço nessa hora, porque ainda dá tempo. Renova a tua igreja, renova a minha vida, traz de volta um avivamento para os nossos corações, um avivamento em amor. O avivamento, a sede pela tua presença, a busca pela tua presença, Pai. Porque se nós não nos alimentarmos, o nosso espírito vai morrer, Pai. A nossa vida espiritual vai secar. Mas eu quero profetizar nessa noite que nós voltaremos a nos alimentar da tua fonte, da tua árvore, Pai. Nós voltaremos a nos alimentar em ti, Senhor. Porque nós nos perdemos no caminho, mas nós retornamos à tua presença. E como
misericordioso que o Senhor nos devolve a nossa roupa, a nossa vestimenta. O Senhor nos devolve o nosso calçado. O Senhor coloca de volta o anel de autoridade sobre o nosso dedo. O Senhor nos recebe de volta dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro da tua presença. O Senhor nos devolve todos os direitos que nós temos como filhos. E o Senhor me guia a dizer que o Senhor devolve os dons espirituais para a tua igreja. Porque antes estávamos mortos nos nossos próprios pecados. Mas hoje nós somos livres, estamos vivos para fazer a tua vontade. E que retorne o fervor, e que retorne o amor, e que retorne a fé. A fé que é a convicção de fazer a tua vontade, Pai. É a certeza de fazer a tua vontade. Está tudo bem, é só a tua vontade. Eu não preciso de resultados humanos, mas eu preciso fazer a tua vontade, Pai. Que retorne para a tua igreja, que retorne para a tua igreja o mover do teu Espírito Santo. E que essa igreja saia nesta noite com vontade, Pai, de fazer a tua vontade, de fazer a tua obra, de incomodar o inferno mais uma vez, porque não é o inferno que vai atacar, mas é a tua igreja que vai atacar, porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, Pai. Nós confiamos na tua palavra, que toda investida do mal, que toda potestade, que todo príncipe das trevas não prevalecerão contra a força que é a tua igreja, Pai. Nós só te pedimos nessa hora, nos reveste com as tuas armaduras, que possamos sair daqui renovados, confiando na tua palavra. A tua palavra é a nossa certeza, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Gostaria de passar a oportunidade para a presbítera Eduarda para fazer as considerações finais. Amém? Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está neste lugar. Irmãos, eu queria que vocês sentissem o que eu estou sentindo. Eu queria que o coração de vocês estivesse mudado, que o meu está mudado. Espírito Santo de Deus, que é este aleluia. Volte sempre para minha irmã, em nome de Jesus. Se vocês tivessem estudado sobre sermão, vocês saberiam que essa Bíblia prega. Se vocês lessem a Bíblia, vocês saberiam que essa Bíblia prega. Se vocês entendessem de Bíblia, vocês teriam dado glória a Deus, aleluia, esse culto inteiro, porque foi Bíblia, foi graça, aleluia, foi palavra do céu. Pode ser o que a gente não estava querendo ouvir, mas se alegre, porque foi o que Deus quis falar. Aleluia! 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 Pastor Jéssica está de férias, os irmãos que nos visitam, talvez tenham sentido falta do pastor aqui. Ele volta agora em fevereiro, retomar suas atividades. A presbítera Francisca com o pastor está enferma, e também por isso não se encontra aqui. E eu, nesse momento, estou como única presbítera presente, assumindo então as funções pastorais nesse sentido de andamento ao trabalho. Amém? Então vamos estar orando, encerrando esse trabalho, que com certeza foi abençoado por Deus. Senhor, como tu és primoroso. Senhor, como tu nos visita no nosso secreto. Ai, Jesus, porque ontem à noite, quando eu limpava aquele armário, eu falava contigo. E hoje, Senhor, tu me respondesse todas as coisas. Ai, Jesus, como a tua igreja, Senhor, precisa entender a tua presença. Precisa entender que não é sobre nós, mas é sobre ti. Como nós precisamos morrer para nós mesmos, para que a tua graça superar
desta igreja, o Senhor não desistiu de cada um dos irmãos que estão aqui reunidos. E isso é prova do teu amor. E como eu te amo, Jesus, por nos amar, ainda que não merecemos. Ai, Jesus, que cada jovem desse, Senhor, entregue o coração de verdade a ti. Porque como é bom, Senhor, saber que pertencemos a um Deus que cuida. E ainda quando erramos, o Senhor nos convida ao arrependimento. Nos dá novas vestes e coloca o anel em nosso dedo. E nos convida à mesa. Ai, Jesus, que amor é esse? Que amor é esse, Jesus? Nós somos cobertos de falhas. E ainda assim o Senhor, em toda a sua glória, acha razão de nos visitar. Que amor é esse? Obrigado, Espírito Santo de Deus, por este vídeo. Quando o Senhor nos visitou, eu tenho certeza que o Senhor recebeu a nossa oração. Obrigado, Jesus. Porque naquela cruz o Senhor não desistiu. Eu merecia o inferno, mas o Senhor me amou na minha miséria e não desistiu de mim. E não desistiu de cada um de nós que está aqui esta noite. Nós te louvamos. Obrigado, Rei dos Reis. Tu és o primeiro e o último, tu és inigualável. Oh, Jesus, tu és o grande eu sou. E ainda se importa conosco. Para onde iremos nós se só tens palavras de vida eterna, Senhor? Obrigado, Deus Pai, por projetar um plano perfeito, aleluia, e nos incluir nesse plano. Eu, Senhor, Senhor, que não mereço, mas o Senhor me chamou, o Senhor me amou, aleluia. O Senhor amou cada um que está nesta noite, neste lugar. Os que já te servem e aqueles que ainda não te conhecem, o Senhor morreu por cada um de nós. Ah, Jesus, que alegria de servir. Obrigada, Jesus, porque Satanás não me enganou com Lula, Satanás não me enganou com os mormons, Satanás não me enganou com o catolicismo, porque o Senhor em toda a minha vida se revelou poderoso e salvador, me mostrou a graça, derramou a tua luz sobre a minha vida e me salvou. Ah, Jesus, como eu te amo. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus, Jesus. Usa-me, Deus, e toma cada coração que está aqui. Esse culto é de jovens, então eu preciso, Senhor, te pedir. Visita esses meninos, Senhor. Quantos deles estão iludidos? Quantos deles estão aqui porque o amigo chamou? Quantos deles estão aqui porque a mãe obriga a chorar? Mas se o Senhor se revelar para eles como se revelou para mim, eu tenho certeza, Senhor Deus, que a vida deles vai mudar. E então se cumprirá, Senhor, na vida deles, aleluia, o que diz a tua palavra. Eles serão salvos, serão luz. Aqueles que já te conhecem, te servem com alegria, queima os passos deles. Dá livramento, protege, Senhor, livra. Nós, como mais velhos, nos abençoa, Senhor, incentivando sempre a orar por eles. Que a gente venha guardar sempre a oração. Obrigado por dar Senhor. Espere-nos em paz. Leva-nos para casa em segurança. Que essa noite seja uma noite de reflexão, Senhor, até o momento de dormir. Que ao invés de assistir Netflix, quando chegar em casa, ligar na Globo, qualquer outra porcaria, a gente permaneça, Senhor, regurgitando essa palavra, Senhor, mastigando, extraindo, Senhor, o que o Senhor falou conosco essa noite. Não nos deixe dormir
entendendo que Tu estás no trono e tem governado a nossa vida, e tem nos guiado e guardado, e tem nos chamado a uma vida contigo. Eu te louvo, eu te agradeço, e eu te agradeço em nome de Jesus. Receba uma bênção. Que o amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja